Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Como vão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje é terça, dia 26 de setembro. Deus abençoe vocês todos. Aqui choveu muito, agora parou de chover. Abriu o céu, tá um solzinho gostoso. Hoje a gente vai ler o livro de... A gente vai começar a leitura do livro da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ou livro de Gálatas, se você preferir. Tá? Então você vai abrindo ele no capítulo 1, no verso 1 em diante, tá? A gente vai ler o capítulo 1 hoje. Estou aqui fazendo a minha marcaçãozinha. Você faz a sua aí também. Tá bom? Enquanto eu vou terminando aqui, a gente vai conversando, tá? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos lá, verso 1. Vai abrindo a tua Bíblia aí. É depois de 2 Coríntios que nós terminamos, é o próximo, né? Você já percebeu aí? É o próximo, tá? Então a gente vai de encontro a ele aí. Vamos ler o capítulo 1 hoje. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Tá? E a gente vai agora terminar, vai até o final, né, de Gálatas. Vamos aprender aí sobre o Espírito Santo. Tem bastante coisa legal para você aprender aqui. Tá bom? Muita coisa legal. Então eu sugiro que você tenha aí o teu caderno, né, a tua caneta para você ir fazendo anotações. Eu vou te passando aqui algumas dicas, algumas coisas, e a gente vai trazendo aqui, se preciso for, né, que normalmente é literal, tradução de alguma coisa, a parte histórica, né, da Bíblia, para a gente ir sabendo do que está falando, como está falando, essa coisa toda, né, tá? Então prepara aí. Espero que você esteja bem. Aqui está chovendo muito, mas muito. A gente ia orar no monte ontem, mas estava sem condições, chovendo demais ontem. O dia inteiro, choveu a noite inteira. E estava chovendo até agora há pouco aqui, muita trovoada, muito barulho, né? E agora parou. Em 15 minutos parou, limpou o céu e tá um sol aqui, né? Tá trancado meu Yu aqui, tchê. Meu comentário do Yu aqui travou. E aqui tem bastante coisa legal aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Tem bastante coisa legal aqui. A gente vai no capítulo 1, né? No capítulo 1 tem bastante coisa legal aqui. Eu acredito que você vai ficar feliz, né? Porque a gente vai encontrar bastante coisa bacana e você vai poder tirar bastante dúvida, eu acredito, né, a respeito de algumas coisas aqui que a gente consegue encontrar dentro da Bíblia, tá bom? Então vai ser muito bacana aí. Rio Grande do Sul tá muita chuva também, né? Não para de chover, tá alagando tudo Porto Alegre, né? Pois é, eu tô vendo aí eu tô acompanhando as notícias, né? Muita chuva e o ciclone chegou de novo, né? É, muito granizo também, né, Mate? Muito granizo no Rio Grande do Sul, né? O Novo Hamburgo também está chovendo desde sábado, não para, é um ciclone novo. E chegou, parece que ontem, né? Outro ciclone, né? Pois é, aqui no sul tá com bastante chuva aí, né? Aqui a gente tá só com o rabinho do ciclone, né? E já tá chovendo, né? Imagina aí do jeito que tá, né? Meu Deus do céu. Olha aí, oi Neuza Alves, bom dia, Montes Claros. Mandar um cheiro aí pra galera de Montes Claros, né? Ou Montanhas Iluminadas, né? As Montanhas Iluminadas, os Montes Claros, né? Olha aí. É mesmo, Cristina, barbaridade. Como é que tá o tempo aí na Irlanda? Aí tá na... Vai entrar o verão, né? Na Europa entra o verão agora, né? Ou não? Vai entrar o inverno. Tá caminhando pro inverno agora, né? Eu acho, né? Caminhando pro inverno. É, tá no outono, né? Entrou outono, vai entrar o inverno aí, né? Barbaridade. Barbaridade, né? Vai ser frio aí, hein, Cris? Se prepara, compra umas cobertas aí, porque vai ser frio esse ano, hein? Sirley Brock, bom dia. Conceição Aparecida, Cláudia Machado. Eu tô esperando vocês encontrarem o texto aí, tá? Tô dando uma enrolada aqui para esperar vocês achar o texto aí, tá bom? Gálatas, capítulo 1, verso 1, tá?
Tô esperando um pouquinho para esperar vocês achar aí, tá bom? Topete tá top, não tem topete, irmão. Isso aqui é que o pastor... Eu tomei banho ontem de noite. A pastora Mari tá aqui em casa, minha irmã, né? E a gente ficou assistindo ontem um filme. Thiago, eu queria que você colocasse a minha imagem aqui, ó. Que daí eu não preciso ficar olhando para cima, eu fico olhando para cá, ó. Não, pode deixar de cima, mas que você coloque igual você vê aqui embaixo, aqui, igual a gente faz de tarde. Que daí quando eu fico olhando aqui para baixo, não fico olhando lá para cima. Aí, obrigado. E a pastora Mari estava aqui em casa, ela ficou aqui em casa. Foi embora agora, acabou de sair com o Raiz e com a Manuela, foram para Curitiba já. E a gente ficou assistindo, eu fui dormir mais tarde ontem, né? E aí tomei banho já na hora de deitar, e aí acorda com o cabelo assim, né? E apesar do meu cabelo ser curtinho, normalmente ele acorda do jeito que eu durmo, né? Mas hoje acordou pra cima, eu tive que molhar, e daí dá a impressão que eu fiz topete, mas eu só passei uma escova aqui, tá beleza já, né? Tá tudo certo. Wanda Grandini, Mônica Araújo, Rita de Cássio, Rosângela Beretta, Deus abençoe, Lília Bertoni, Luísa Moreno, Eugênia Batista, Giovanni dos Reis, Hebe Camargo, Charles Ribeiro, Alaxon Wilson, Tázia Santiago, Helenice da Costa, Clarice Patriali, Rodrigo Pires, Cida Ferreira, Gisele Slossaski, bom dia, Marisa José, Juscelene Magalhães, Erla Krollow. Eita, Deus abençoe vocês todos aí. Hoje a gente tem culto em São José dos Pinhais, né? Não esqueça, a gente hoje tem culto em São José dos Pinhais, tá bom? Não esqueça, apesar que tá chovendo bastante lá, né? Mas não me deixe só hoje na igreja, né? Não me deixe só. Para mim é um empenho fazer culto lá, né? É um empenho, né? Então pelo menos você vem na igreja, né? Vamos deixar bem cheia hoje a igreja, vai estar uma bênção, né? Em nome de Jesus, vai estar uma bênção. Aqui deu uma frente fria, aqui deu uma esfriada. Tá uma esfriadinha aí. Eu posso ler o texto já? Vocês já acharam aí? Já vou ler, né? Edu Torran, bom dia. Moura 25, Andressa Pascoaleto, Geraldo Cruz, Flora Roney, Birelo 14, Joy Hellens, Mari Damasceno, Luciene Vangberg. Tudo bem, queridona? Noruega 16 graus, aí deve ser um frio, né, Luciene? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, eu vou ler o texto, verso 1 diz assim, ó: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. 3. Graça e paz da parte de Deus e Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou maldito, tá? 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha cidade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim,
para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos alcançar e nos abençoar em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da Tua palavra e que ela possa descer do céu discernida, entendida, interpretada de maneira simples para que todos possamos aprender, compreender e assim, Senhor, tenhamos um pouquinho mais de fé no Senhor Jesus. Amém e amém. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas traz coisas muito legais para o nosso conhecimento. Márcia Nunes, bom dia. Marli Dantas, bom dia para você também, tá? Então, a gente observando, a gente vê que os caras da Galácia estavam se desviando do evangelho que lhes foi pregado. E o apóstolo Paulo fala no verso 6, do 1 ao 6 são só saudações, né? No verso 6 ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gente, o que acontece na igreja hoje já acontecia lá quando eles pregavam o evangelho. O que está acontecendo hoje das pessoas estarem se desviando do evangelho de Cristo já aconteceu lá atrás, irmão. Entendeu? Já aconteceu lá atrás. Maria, eu não vou perder o tempo hoje com geografia, porque senão a gente vai... Isso aqui é um assunto legal. Eu quero ficar aqui hoje, tá? Ele diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Você acha que hoje existem transtornadores do evangelho de Cristo? Você acha que isso é novo? Hein, Maite? Você acha que isso aí é novo? Bom dia, Júlio Câmara. Bom dia. Você acha que, que esses caras que estão pervertendo, transformando o evangelho de Jesus Cristo, moldando segundo a vontade e o desejo do coração dos homens, isso aí é novo, você acha? Não é, cara. Não é, irmão. Isso aí é desde o tempo que começou a pregar o evangelho, já tinha os falsificadores do evangelho. Entendeu? Então, tem muita gente que está moldando o evangelho segundo a vontade e o desejo do seu coração. Por isso que você vê muitas igrejas aí que pregam coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, se você andar de calça, você vai para o inferno. Isso está na Bíblia? Não. Mas os caras sobem no púlpito e pregam como se estivesse. Não é? Ah, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Quem disse isso? Onde isso está escrito na Bíblia? Não está. Se só fosse para o céu mulher de cabelo comprido, por que se prega o evangelho na África? Você já pensou nisso? Por que essas igrejas mandam missionários para a África se lá as mulheres todas têm cabelo curto? Ou a grande maioria. Você nunca pensou nisso? Marli Gurkevs. É assim que pronuncia, Marli? Gurkivs. Acho que é assim mesmo que fala. Você já pensou nisso? Por que os caras gastam dinheiro para mandar missionários para a África em determinados países que as mulheres têm o cabelo curtinho? Porque são negras e os seus cabelos são curtinhos? Por que se gasta se elas vão para o inferno, segundo a doutrina deles? Né? Então, esse evangelho que esses caras pregam não é o de Cristo.
E veja como eu vou te ensinar uma coisa aqui. Ontem eu estava vendo alguns vídeos no TikTok. Eu recebi algumas mensagens. Lazaroto, e aí, varô, valorosa? Deus abençoe vocês, dá um beijo no maridão aí, ó. Tô com saudade de vocês, tá? Deus abençoe. Eu tava vendo uns vídeos ontem no TikTok de um cara que é satanista, muito inteligente, mas ele é muito mentiroso. Um moço cheio de tatuagem e ele dirige uma igreja satanista no Brasil, tem um nome, eu não esqueci agora o nome do cara. Cabelo preto, compridão, assim. E ele relativiza o inferno. E relativiza as coisas do diabo. Entendeu? Eu fiquei prestando atenção, porque tem vários vídeos pequenos dele. Ele deu uma entrevista para uns caras. Tem uns caras que entrevistaram o presidente Bolsonaro e outros caras aí, né? E os caras entrevistaram ele. E aí ele começa a falar sobre a história. Presta atenção que eu vou falar para você. Ele começa a falar sobre a história como se ele conhecesse a história, mas ele não conhece. Entendeu? Ele começa a falar sobre a história e você fica prestando atenção no que ele está falando. Ele diz assim, mas a história aqui no Talmud, daí ele mostra um livro lá assim, porque no Talmud está escrito assim, mas é mentira. Porque eu estudei isso. Eu conheço muito bem. Mas na época dos hebreus, ele falando sobre Deus, na época dos hebreus, Deus era assim e tal. Então não está escrito na Bíblia. Ó, ele diz assim, ó, não está escrito isso na Bíblia. Eu prestando atenção ontem, irmão. Eu vi o vídeo, me chamou a atenção, comecei a escutar o cara. O cara parece tão sábio, irmão. Entendeu? Tão sábio. Aí ele diz assim, mas não tem um trecho da Bíblia lá que fala que Satanás foi lançado do céu e jogado na terra e que ele trouxe um... Não, isso não está escrito na Bíblia. Tá sim? Claro que tá. Claro que tá. E eu fiquei prestando atenção, falei, cara, esse cara é um baita de um mentiroso. É um miguezão. Entendeu? Então, o que eu quero... Por que eu tô te contando isso aqui? Porque o cara tá falando outras coisas. Ele diz sobre o Apocalipse, por exemplo. Não, o livro do Apocalipse, João era agnóstico. Ele fala. João era agnóstico. Irmão, o gnosticismo era um troço amaldiçoado por Deus. Você acha que o apóstolo do amor, que deitava com a sua cabeça, reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, era agnóstico? Um bruxo? Você acha? Mesmo que ele só use, irmão Gabriel Figueiredo, o Velho Testamento. Quando ele usa, ele mente. Como as pessoas não conhecem, é isso que eu quero que você entenda. As pessoas não conhecem as Escrituras, as pessoas não sabem o que está escrito na Bíblia, não conhecem nem o Novo. Imagina, você vai conhecer o Velho, que é gigantesco, um livro gigante. Entendeu? Então, pois é, Maite, o cara tem bastante audiência, mas... Porque as pessoas são curiosas. E ele se aproveita disso. Entendeu? E ele fica relativizando. E ele diz assim, porque o cara, quando o cara... ele falou esses dias, ele disse assim, você vê como ele é esperto, né? Numa dessas que eu vi dele, ele disse assim, não, os evangélicos têm razão quando dizem que o espiritismo não tem nada a ver com Jesus. O cara falando. Ele disse porque o Allan Kardec quis roubar a glória do evangelho. Mas ele não tem nada a ver com o evangelho. Os espíritos que trabalham com Allan Kardec não tem nada a ver com Cristo. O diabo derrubando as pranchas dos caras. Sim, Ercília Amaro, esse cara aí. Entendeu? Eu escutando, cara, eu acho engraçado pra mim, né? Eu acho engraçado, porque eu olho ele e vejo ele mentindo e ele relativizando o inferno, irmão. E eu vi o ardil do diabo. Entendeu?
Eu vi o ardil do diabo. Que é ardil? A astúcia do diabo. O diabo é safo, irmão. E ele vem com uma conversinha furada, o cara dando risada. Ele é um cara simpaticão assim, entendeu? Simpaticão, ele é luciferiano. Entendeu? Ele é luciferiano, irmão. Certo? E ele tem um, né? E ele fala, ele é um menino inteligente. Ele é um menino inteligente. Entendeu? Mas ele fala coisas, ele inverte as coisas. Entendeu? E ele traz informações para as pessoas dizendo assim, Salomão era assim, Salomão era assim, Salomão era assado, Salomão era não sei o quê. Irmão, porque aqui tá não sei quem. Aí, olha o que ele disse, é mentira que... Não, eu vou contar uma coisa para você, os anjos caídos, ele começa a falar o nome dos caras. Aí ele fala lá, Azael, Azabel, Aziquel, Chipel, sei lá como é que é o nome dos caras que ele fala. Né? Não sei. Ele fala assim, esse era um anjo do céu que foi obrigado a ficar na terra. Entendeu? E ele diz assim, e esse anjo trouxe o conhecimento sobre tal coisa. Ele disse muitas coisas que tem ciência na terra. Olha o diabo falando. Foi o anjo que caiu que trouxe, que ensinou isso. Daí o outro anjo que caiu trouxe e ensinou isso aqui. Então essas ciências da terra hoje foram os anjos que foram trazidos do céu. Entendeu, irmão? Só que a Bíblia diz que os anjos caídos do céu, quando Deus jogou eles do céu, a Bíblia diz que eles foram trancados em cadeias. Entendeu? Que esses anjos foram trancados em cadeias, em trevas eternas, a Bíblia diz, e permanecerão presos até o dia do juízo, quando eles resolveram abrir mão do seu estado natural de anjo para passar a ser um demônio. Entendeu? Aí ele fala assim, isso aqui está escrito no livro de Enoque, porque o livro de Enoque é mais antigo que Isaías. Irmão, que mentirada desgraçada, que mané Enoque, irmão. Que mané Enoque. Enoque é contemporâneo de Jesus. O livro que está escrito aí que você vê, eu já falei sobre essa livraria vagabunda que fez isso, que mentiu para todo mundo para vender livro, que vão tudo para o inferno. Vai fazer um monte de gente pro inferno por causa dessa merda desse livro. Que é um livro histórico meia boca. Que não é o Enoque ao qual a Bíblia se refere. Porque o livro de Enoque do qual a Bíblia se refere é perdido. Só você estudar um pouquinho, irmão. Ninguém tem noção de onde, como e quando. Não existe. Entendeu? Então o que o cara faz, irmão? O cara manipula a verdade para enganar os incautos. E são esses caras que vão para o inferno. Entendeu? Esses caras que vão para o inferno. Essas pessoas que falam, pastor, mas quanta gente metida a estudar teologia aí da internet, principalmente do YouTube, tem um monte de seguidor aí desses caras, que falam assim, mas lá no livro apócrifo, irmão, você sabe por que o livro é apócrifo? E ele não está na Bíblia? Tânia, obrigado, Deus abençoe. Você sabe por que o livro é considerado apócrifo e ele não está no canon? Você sabe por quê? Porque não é para você ler ele quando você for fazer uma relação do céu. Por quê? Porque está cheio de mentira. É cheio de mentira que vai levar você para o inferno, irmão. Sim, Renata Barboni, sim. Anjos caídos não são demônios que incorporam nas pessoas. Não tem uma coisa a ver com a outra. Tá? Os anjos, a Bíblia diz no livro de Epístola de Pedro, você vai ver isso, eu vou te mostrar aqui no nosso estudo. E lá em Judas, que eles estão presos em cadeias. Não tem nenhum anjo caído solto, a não ser Satanás. Todos os outros estão presos com cadeias, a Bíblia diz, correntes, presos em cavernas para o dia do julgamento.
Então não existe anjo caído andando por aí, irmão. Isso é mentira do diabo. Então quando a Bíblia diz, entendeu? Quando a Bíblia diz que você vai morrer pela falta do conhecimento da palavra de Deus, Oséias 4:6 fala isso, e Jesus, no Evangelho de Lucas, eu acho que é Lucas, eu não lembro, ele diz que o meu povo, que você peca por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então muita gente, irmão, vai para o inferno porque não conhece a Bíblia e acredita num outro evangelho que não é esse. Entendeu? E daí muita gente fica lendo esses livros e fica dizendo assim, mas eles vão ser soltos. Não vai, irmão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Não, McCoy. Os gigantes, se vocês procurarem aí no canal Fortes Profecias, aqui a gente fez alguns recortes sobre essas mensagens que o pastor já ensinou sobre duas criações. Onde eu ensino ali sobre o livro de Gênesis, o começo do livro de Gênesis, mais para frente a gente vai voltar lá, vou ensinar isso de novo. Mas a princípio, anátema maldito, Marília Ferraz. Anátema maldito. Tá? É apócrifo, irmã Aira, não é hipócrita. Apócrifo. Entendeu? Então ali no Fortes Profecias tem uma mensagem escrita lá, duas criações. Então, se você tem curiosidade de saber sobre os gigantes, quem foi, quem eram os filhos dos homens, quem eram os filhos de Deus, assista essa mensagem. Eu já expliquei ali, já ensinei. Canal Fortes Profecias. Vão lá, tem lá toda a mensagem para vocês aprenderem, com as referências bíblicas, a gente lendo, tudo certinho. Entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo diz, por que perverte o coração dos caras? Porque os caras vão escutar aí esses imbecis falando merda, né? Os caras não sabem, eu já falei isso aqui pra você, o cara não sabe nem português, irmão, porque o cara não sabe pontuar uma frase. O cara não sabe colocar uma vírgula numa frase e ele quer ler hebraico. Entendeu, irmão? Mas eu vou estudar hebraico. Cara, estuda português primeiro. Aprende a tua língua. Aprende a interpretar o texto antes de você querer aprender hebraico. Entendeu? Aprende o português primeiro, irmão. Você vai aprender a ler o texto em português. Você vai aprender a interpretar o texto com vírgula. Entendeu, irmão? Daí você vai querer estudar hebraico, cara. Meu Deus, eu estudei 20 anos teologia, 20 anos, e eu não consigo pronunciar aquele troço. Não consigo, porque eu não consigo a pronúncia correta. Eu não consigo, irmão. Quando eu viajei agora, que eu fui para Europa, para África, e eu vi os caras falando hebraico, irmão, quando você escuta o cara falando em alemão, você entende algumas coisas que o cara fala. Escuta o cara falando em inglês, você entende em francês, em italiano, em espanhol, você entende os caras falando. Não entende tudo. Mas você entende umas coisinhas aqui, você sabe do que... Agora, hebraico, vaso. Hebraico não tem conversa, irmão. Entendeu? Não consegue. Daí o cara não sabe ler português, irmão, e vem falar pra mim, o nome no hebraico. Cara, vai procurar o caminho de onde você caiu, vaso. Entendeu? Vai procurar o caminho de onde você caiu, cara. Daí quer ensinar pros outros ainda. Sim, o russo também, Flávio. O turco, então, pelo amor, o turco é terrível também, não tem como. Né? Uma legião de demônios são vários demônios, Valdete. São vários demônios juntos. Uma legião romana são 6.000. Então, uma legião, teoricamente, são perto de 6.000 demônios. Entendeu? A Aldrin está falando, se você quiser ver esse estudo, é a segunda criação o nome. Entendeu? Então, você tem que ser muito inteligente para você conseguir entender o hebraico, ou o Espírito Santo abrir tua mente. Daí é outra conversa. Entendeu? Irmã Deise, olha o comentário da irmã Deise, vou manifestar. Irmã Deise, vou ler teu comentário aqui, ó. Já escutei dizer, pastor, que esses demônios que manifestam são nefilins.
De onde eles vêm? Quem disse para você que são nefilins? Quem foi o idiota que falou isso para você, irmão? Aí eu falo umas coisas, às vezes as pessoas dizem que eu sou grosso, né? Mas é uns absurdos. Eu não tô falando pra você, tá, irmã? Tô falando pra quem falou pra você. Irmão, Nefilim é uma raça de anjos. Agora eu pergunto pra você, irmão. Um anjo de Deus desceu, Isaías 37, 38. Um anjo de Deus desceu na terra e matou 185 mil soldados numa noite só. Um anjo de Deus desceu. Agora você imagine, irmão, aqui, a coisa que o pastor vai falar. Se um demônio desse, um anjo desse, desce e pega uma pessoa, e daí você vai lá e quantas pessoas ele vai matar? O poder que ele tem. Você acha, irmão, que Deus iria permitir que alguém com todo este poder andasse na terra para destruir 185 mil crentes num dia? Pensa um pouquinho, seja razoável, meu irmão. Entendeu? Seja razoável. Então é muita barbaridade que esses caras falam, meu irmão. É muita asneira. Ah, eu ouvi falar. Ouviu falar onde, irmão? Que você ouviu falar? Isso é igual se eu ouvir falar, eu já brinquei aqui, né? Que o Corinthians é o melhor time do mundo. Ah, ouviu falar onde, irmão? Na torcida do Corinthians? Só lá que fala isso. Mas não é verdade. Ué. Ouviu falar que o time do São Paulo é a seleção brasileira? Porque ganhou do combalido Flamengo? Quem que fala isso? A torcida do São Paulo. Então, dependendo de onde você vai, irmão, você vai escutar uma conversa. Por isso que a Bíblia deve ser o nosso norte. Isso está escrito na Bíblia? Não. Então, mentira, irmão. Claro, Gabriel, que tem diferença. Eu estou explicando isso aí. Anjo caído estão presos. Não tem anjo caído andando por aí. Pastor, como é que você sabe? Porque está escrito na Bíblia. Porque está escrito na Bíblia. Ah, eu ouvi falar. Ouviu falar de quem, vaso? De quem está pervertendo o evangelho? De pessoas que estão contando histórias que eles ouviram de demônios, como esse cara que está aí na internet, que é luciferiano contando história, daí o cara escuta coisa do cara e vem contar na igreja. E vem falar para você, ah, mas o anjo que inventou, quem que disse? Ah, ouvi falar por aí, mas foi o diabo que falou. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Por que eu tô trazendo isso? Entendeu? Irmão. Então, toda essa mentirada do diabo, né, Maitê? Ela vem para desviar você da verdade que é Jesus Cristo. Entendeu? Então, pare, irmão, que essa teoria, essas teorias malucas, ah, o fulano escreveu, ah, você já ouviu falar do código, ah, pare com isso, irmão, leia a Bíblia, irmão, senão você vai para o inferno. Pare com isso, tem coisa que você nunca vai saber, como a irmã está perguntando, pastor, mas então os demônios de onde veio? Cara, eu não sei, a Bíblia não diz. Então você tem que parar de querer ser sabichão, de querer saber tudo, de querer ser doutor de tudo, irmão, porque tem coisa que você não sabe, irmão. Eu também não sei. A Bíblia diz que tudo que existe, Deus criou. A Bíblia fala isso. Tudo que existe, Deus criou. É Bíblia isso. Ah, mas então Deus criou tudo que existe no mundo espiritual, no mundo, tudo quem fez foi Deus. Deus é o Deus da criação. Ninguém criou nada a não ser Deus. Ponto. 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 A Bíblia diz que o diabo era um anjo de luz, que estava no céu. E que ele quis a glória de Deus. Pecou pelo seu orgulho. É livro de Ezequiel que fala isso. Pecou pelo seu orgulho. Existem outros livros também que tratam sobre isso.
Mas daí você tem que ler a Bíblia inteira, 2, 3, ou quem sabe igual o pastor, né? Que já leu a Bíblia 22, 23 vezes. Estudando livro a livro, ponto a ponto. Né, irmão? Daí você vai entender e aprender. E tem coisa que já esqueci, nem lembro. Tem que procurar lá de volta porque eu esqueci já. Porque não é importante isso. Quem foi o diabo? Isso não é importante, irmão. Da onde veio? Cara, isso não interessa pra você. Para de se prender sabe, essas coisas que não tem importância nenhuma. Você tem que aprender que Jesus Cristo ressuscitado morreu na cruz para perdoar os teus pecados, para você morar no céu. É isso que você tem que aprender. Para de ficar preocupado com o diabo, com a Bíblia do demônio, com a Bíblia do Francisco, com a Bíblia do gay, com a Bíblia do macho. Para com isso, irmão. Para com isso aí, irmão. Para com isso. Entendeu? Para com isso, irmão. Quando as filhas dos homens conheceram os filhos de Deus, deles nasceram gigantes. Ponto. Quando misturou as raças. Por quê, pastor? Porque houve duas criações. Os filhos de Deus, Adão e Eva, os filhos dos homens, capítulo 1 de Gênesis, e Deus os fez, homem e mulher, do barro os fez, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, do barro os fez. Eva nasceu da costela de Adão. A Bíblia é tão simples, eu não sei porque as pessoas complicam, irmão. Daí as pessoas não sabem, daí ficam inventando teoria. Não é mais fácil você ler a Bíblia e aprender? Se é que você quer falar sobre isso. Entendeu, irmão? Então, as pessoas têm umas coisas, irmão, que eles não conhecem Jesus e eles querem conhecer o diabo. Entendeu? Não conhece os mandamentos, não ama o seu irmão e quer ficar falando de Satanás, de gigante, e disso. Irmão, Deus, você vai pro inferno. Você tem que conhecer Jesus, caramba. Você tem que conhecer Cristo, você tem que aprender os mistérios de Deus. Você tem que estar em Lucas 12, ali 29, 30, 31, 32. Busque primeiro o reino do céu, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então para de perder tempo ouvindo essas teorias da conspiração, irmão, e começa a ler a tua Bíblia, irmão. Aí essas bobagens vão sair da tua cabeça, porque você fica buscando, mas eu sou curioso, daí eu vou ler o livro lá do Teodoro, e daí o livro do Teodoro vai levar você para o inferno, porque ele vai levar uma dúvida dentro do teu coração, você vai parar de acreditar nas coisas que são de fato da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando se ouve outra coisa, você vai para o inferno. Então para de ficar procurando, irmão, cabelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, porque não tem. Entendeu, irmão? Ah, pastor, porque eu estou estudando o livro de Apocalipse. Que estudar Apocalipse o quê, irmão? Que estudar? Eu tive um professor, eu costumava dizer que o livro de Apocalipse era meu parque de diversão. Meu professor de escatologia era judeu. Ele já tinha mais de 80 anos quando eu comecei a fazer aula com ele, aprender, estudar. Fiquei mais de 3 anos estudando com ele. Ali o livro de Apocalipse, acho que mais 100 vezes. Estudando, buscando, até que chegou um momento que eu falei, cara, chega, por que eu estou perdendo tempo com isso? Eu não vou ver isso aí mesmo. Por que eu vou perder tempo com o livro de Apocalipse se eu vou ser arrebatado antes? Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu, irmão? Então a gente precisa aprender aquilo que de fato vai gerar vida para você, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão. Novo Testamento, que é a verdade, o caminho e a vida. Entendeu? Adriana Tavares, todo conhecimento é válido? Não, não é. Isso é uma mentira do diabo que você está falando. Eu estou só te ensinando, não estou te repreendendo, por favor.
Porque tem coisa que é melhor você não conhecer, cara. Porque ela pode perverter o teu coração e nem todo mundo tem estrutura espiritual para ler um livro cabalístico, por exemplo. E aí o cara acha que é safo. Quanto crente desviado, né, irmão Edenilson Gregório? Quanta gente desviada, quanta gente enganada que vai pro inferno, irmão, porque começa a ler esses livros ritualísticos, cabalísticos, apócrifos. Nossa, eu quero buscar conhecimento. E daí você vai pro inferno, porque você começa a acreditar nos caras, porque o diabo ilude você, engana o teu coração, e você não tem estrutura espiritual para esse tipo de informação, irmão. E aí? E aí, irmão? Entendeu? Então não é todo o conhecimento que é válido. Claro que não. Para quê? Você quer conhecimento? Em áreas espirituais que você nem sabe com quem você está falando. Se você ler, vou te dar uma dica, leia o Evangelho aos Espíritos do Allan Kardec. Leia. Leia, vê o que ele fala sobre os espíritos. Ele diz que todo espírito é mentiroso e que jamais um espírito revela sua verdadeira identidade. Você sabia disso? Allan Kardec fala isso, cara. Mas a Bíblia também fala, eu não preciso ler para mim saber, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e os seus filhos são mentirosos e o pai da mentira é o diabo. Entendeu? Né? É o que eu tô falando, irmão. Aí os caras começam a trabalhar com cabala na igreja, com adivinhação, com mapa astral. Porque não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem revelação, não tem profeta. Os caras começam a procurar as ciências humanas e ocultas que foram condenadas por Deus. Você sabe por que o povo judeu foi para o cativeiro? Porque eles inventaram a astrologia, por exemplo. A cabala. Você acha que inventou isso? Quem inventou, irmão? Foi um judeu. Por que eles foram pro deserto e morreu todo mundo? Agora você quer ir? Quer ir também pro desertinho? Quer desviar e cair na mão de Satanás? Vai brincar com o diabo, você vai ver onde você vai parar. Entendeu, irmão? Então você tem que aprender a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Para de esse espírito de curiosidade. Isso aí eu brinquei até esses dias, né? A gente brinca, né? Sobre isso. Falar assim, ó, eu não faço determinada coisa porque vai que eu gosto, né? É melhor não fazer. Jaqueline, não existe nada desses troços aí na Bíblia, não tem. Ah, numerologia, número não sei. Para com isso, irmão. Isso é coisa de judeu. Ah, na Bíblia existe o número tal, o número tal. Tá, tem, mas daí você vai começar a jogar sorte agora com os números? Entendeu? Então, quando a gente fala, olha só, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não é exatamente o que a Bíblia nos orienta desde o seu princípio? Que já naquele tempo existiam pessoas que queriam contaminar o evangelho com essas conversas furadas. Entendeu, irmão? Então, o que Deus quiser te mostrar e te ensinar, Ele vai ensinar você, irmão. Entendeu? E ele continua, ó, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja maldito. Então, quando alguém vem conversar, você viu o livro de Enoque? Tá aqui? Não, é um outro. Não, mas o livro de Enoque, a Bíblia diz que ele é maldito, cara. E você tá teimando. Você quer ler um troço amaldiçoado por Deus. Você quer aprender um troço que foi amaldiçoado por Deus, irmão. Você entendeu? Aonde você está enfiado, aonde você está andando?
Então aprende o que eu estou ensinando para você, eu estou te ensinando a Bíblia, estou te dando exemplos cotidianos do que você está vendo. Naquele tempo era a mesma coisa, o gnosticismo, a magia, os caras ficavam, nossa, olha os magos, quando Moisés foi ali enfrentar o faraó, que os caras fizeram, jogaram o troço lá, apareceu uma cobra também. Você acha que os caras não enganam todo mundo? Irmão, vai lá, você vai para o inferno, vai queimar no fogo do Satanás. Você não precisa de outros livros, de outro conhecimento. Ah, mas tem... Irmão, você não precisa disso. Para que você quer saber esse troço aí, irmão? Para enganar você, para levar você para o quinto dos infernos. Entendeu? Por que o cara não vem? Sabe por quê, Bruno? Ele disse, ó, o pior de tudo é que tem pastor com um canal grande no YouTube que fala sobre esse livro. Eu sei. Por quê? Curiosidade. Gera audiência, audiência gera dinheiro. Mas leva o cara para o céu? Não. Então, se tem alguém ensinando você outro livro que não seja esse, olha o que a Bíblia está falando. Oi, Lúcia Chesser. Chesser, acho que é assim que fala, né? Entendeu? Se tem alguém, mesmo que seja um anjo do céu, que venha te ensinar outro livro que não seja esse. Então, quando o cara vem dar um ensinamento, você fala, cara, isso aí tá na Bíblia? Não, então isso é maldito. A Bíblia diz que é maldito. Ah, mas o nosso conhecimento... Cara, é maldito, irmão. É maldito. Você entendeu o que a Bíblia está falando? É maldito. E se você ensinar isso, você é maldito também. Você quer ser amaldiçoado por Deus? Você está vendo o que a Bíblia está falando? Que essa conversa de, mas eu escutei alguém falar que é isso, daí você começa a reproduzir, porque teu cérebro reproduz isso. Você acha que você está sendo inteligente falando essas coisas, mas na verdade você está sendo amaldiçoado por Deus quando você começa a propagar essas coisas que não estão escritas na palavra de Deus e que pode fazer alguém ir para o inferno por causa dessa merda. Entendeu? Oi, Rose. Tá na Áustria. Que legal, irmã. Deus abençoe você. Bom dia. Que bom que você tá aqui, tá? Deus te abençoe. Assim como vô-lo já dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Quem está te anunciando é maldito. Então, se tem pastor com canal grande do YouTube aí, falando sobre o livro de Enoque, ensinando o livro de Enoque, ele é um maldito, amaldiçoado por Deus. E quem aprende essa merda e passa para frente é amaldiçoado também. Você entendeu? Olha, eu estou lendo a Bíblia para você, literalmente, isso aqui é literal. Maldito, a Bíblia diz. Não é este Enoque, Leila Solange Oliveira. O Enoque que é mencionado na Bíblia é outro, não é este. Mas as pessoas acham que lá só tinha um Enoque. Enoque é igual João, é igual o nome de Jesus. Jesus era um nome comum, tinham muitos Jesus, mas só um era Jesus Cristo. Entendeu? Este Enoque que tem o livro que você vê aí, é contemporâneo de Jesus. O livro dele é de 47 ou 8, acho, depois de Cristo. Não é aquele Enoque que andava com Deus, que falava com Deus, que foi para o céu. Aquele tempo não existia nem escrita ainda. Então não viaja, irmão, na maionese, chamando alhos de bugalhos, José de Genésio. Fica até feio você querer ser esperto e tá falando uma bobagem dessa. Quando você fala com pessoas que não conhecem nada, você até vai. Mas quando você fala com alguém que tem um mínimo de conhecimento teológico, de arqueologia bíblica, o cara vai dar risada de você. Porque você é um bobalhão, querendo ser o esperto e é um bobalhão, falando uma grande bobagem. Então, se você não tem conhecimento, não fale, irmão. Não leve para frente uma mentira, porque Deus vai cobrar isso de você. Tá bom?
Que bom, Tânia Moreira, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Tá? 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então quem é de Jesus não anda por aí, irmão, agradando as pessoas. Não anda fazendo as coisas para ser benquisto, para ser querido. Né? E eu falando dessa maneira aqui com você, tenho certeza que muita gente já nem vai voltar aqui. Eu não tô nem aí para você. A minha função aqui é agradar Jesus, é falar a verdade para você e te ensinar. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Como é que você vai aprender a palavra de Deus? Pela revelação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te ensinar, é Ele quem vai abrir os seus olhos. Não são livros, não são estudos, não são coisas de homem, irmão. 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Então para de ficar consultando escritor, para de ficar consultando historiador, para de ficar consultando doutrina e conhecimento humano, irmão. Consulta Cristo. Ore, jejue, leia a Bíblia e Deus vai te ensinar e mostrar tudo o que Ele quiser que você aprenda. Que Ele não quiser, você não aprende. Ok? 16. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem voltei ou tornei a Jerusalém a ter com os já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Com quem que o apóstolo Paulo estudou a Bíblia? Com Jesus. Por 3 anos ele ficou na Arábia sozinho. Ah, pastor, mas o livro, cara, Bíblia, sozinho, não está escrito que ele teve ensinamento de alguém, que alguém ensinou, que ele estudou com os apóstolos, isso não está escrito na Bíblia. Ok? Não está. Então está escrito que ele sozinho, orando, jejuando, Jesus Cristo o ensinou, e ele então formado em Cristo, depois de 3 anos, volta para Jerusalém e passa 15 dias com Pedro, recebeu, sei lá, unção, posição de mãos, eu não sei, a Bíblia não diz. Tá? E a gente continua. Eu não vi a nenhum outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Você tem dúvidas de que Tiago é irmão de Jesus? Evangelho de Tiago, irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido à vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Júnia Pires, você precisa conversar aí com uma das administradoras aí, tá? As irmãs vão marcar você aí depois e vão chamar você aí, tá, Júnia Pires? Fica tranquilo aí. Amém? Todo mundo entendeu? Beleza? Posso ir embora? Já estou 7 minutos atrasado. Todo mundo entendeu, então. Para de escutar a internet. Para de escutar esses caras da internet e ler, a não ser que nós estejamos lendo a Bíblia. Aí é beleza, é benção. Então, tá com a Bíblia na tua frente, está conferindo a Bíblia. Quantas pessoas tem, Thiago? Está conferindo a Bíblia? Não estou vendo aqui, subiu. Está conferindo, está lendo na Bíblia o que eu estou lendo com você? Está escrito na Bíblia? É bênção. Se não está, é maldição. Aprende isso. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade, pastor? É o que está escrito na Bíblia. O que não está escrito não é para o teu conhecimento, não é para o teu bico. Deixa de ser curioso, ansioso.
E se você aprendeu o que está escrito aqui, você já está na bênção já, irmão. É isso aqui que liberta, que sara, que cuida da tua vida, que abençoa a tua vida. É o Evangelho de Jesus Cristo. Só isso, mais nada. Amém? Vamos orar? Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, guarde, nos livre, Senhor, de todo mal em nome de Jesus e nos ensine para que sejamos ensinados teus, andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a água que temos colocado diante do Senhor e quando nós bebermos dela, sejamos alcançados em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, um beijo no coração de todo mundo. De tarde tem desdobramento, né? À noite a gente está em São José dos Pinhais, ok? Em São José dos Pinhais, o Thiago vai pôr o endereço aí, tá? Na Avenida Rui Barbosa, 10.101, Calu Recepções, a partir das 19 horas o pastor vai estar lá para atender quem quiser, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe, tchau.